E fala, meus queridos gamers, hoje eu vou fazer meu primeiro vídeo reagindo. Faça um jogo de FNAF. Não vou passar 3 meses fazendo um jogo de fã por causa de um comentário. Quer dizer, isso é bobagem. Ou você pode fazer isso. Você faz jogos de FNAF em 2D. Isso é muito legal. Tá melhor que eu. Five Nights at Freddy's é um dos melhores jogos de terror de todos os tempos. Caso você esteja vivendo em uma caverna, é sobre um segurança se defendendo de animatrônicos malignos na Freddy Fazbear's Pizza. Freddy Fazbear's Pizza. Sou fã de FNAF desde criança. E com esse filme finalmente chegando aos cinemas, junto com o pedido para fazer um jogo de FNAF, pensei, ei, por que não passo mais de 60 horas ao longo de uma semana e perco toda a minha sanidade refazendo FNAF? E assim como meus outros jogos, faremos isso no meu estilo. Ele foi Black Room. Vamos planejar 2D. Ou tô pensando em gravar vídeo. Vocês quiseram? Ou eu mesmo tô. Toda boa jornada começa com um quadrado que eventualmente é esticado e transformado em piso e teto. É aqui que podemos implementar nossa primeira mecânica no jogo, o movimento. O que é legal sobre Five Nights at Freddy's é que sua jogabilidade é semelhante a um PowerPoint. Você só clica em vários botões. Isso facilita muito a portabilidade para 2D, já que clicar em botões pode funcionar bem em qualquer dimensão. Então, para me desafiar mais e se adequar melhor ao estilo 2D, adicionaremos movimentos de plataforma ao jogo para torná-lo um pouco mais diferente no 3D. Claro, precisamos que o jogador realmente se mova. Então, decidi usar meu jogador do Backrooms 2D. Ah, você não sabe o que é Backrooms 2D. É um joguinho no qual estou trabalhando. Atualmente, o jogo mais desejado no Steam, porque eu nem estou no Steam, para assustar vocês. De qualquer forma, importei meu sprite de jogador, codifiquei alguns movimentos de jogador e tem o número 1. Está se movendo muito lentamente. Ele já lançou. Eu sei Talvez eu devesse pesquisar um pouco mais. De qualquer forma, nossa jogadora realmente se move pelo escritório, que é um W então. Depois de renovar nosso escritório com algumas texturas, comecei meu primeiro grande recurso, as portas. Como você pode ver pela arte de posicionamento, as portas funcionarão como as que você vê em FNAF 1. Pare Bonnie e estica antes que elas entrem. Então, adicionei os botões, fiz uma animação e codifiquei sua funcionalidade. Primeira tentativa, querida. Vamos lá. Acontece que você pode realmente ser esmagado pela porta. Então, adicionei um colisor para que isso não acontecesse. E isso nos leva a outra parte da porta, as luzes. Agora, as luzes em FNAF 1 funcionam revelando quem está do outro lado. Para recriar isso, percebi que podemos usar uma mecânica de espiar para expandir temporariamente nossa visibilidade. Então, fiz algumas pesquisas. E funciona. Só que provavelmente vai me dar enxaqueca se eu não suavizar. Provavelmente a mecânica mais importante em FNAF é o monitor, que é como você vê onde os animatrônicos estão. No original, você desliza o mouse para baixo para abrir o monitor. E embora eu pudesse imitar isso, não sinto que isso usaria o toque 2D que demos ao jogo. Então, em vez disso, criei uma mesa, fiz um monitor de TV e fiz essa transição elegante para focar na tela. Agora, você não pode ter um monitor sem um mapa que defina suas câmeras. Então, depois de olhar algumas imagens de referência, desenhei um mapa de câmeras. Uau. Importei para o jogo, fiz um sprite para as câmeras e você pode começar a ver como ele se encaixa. Para testar se minhas câmeras realmente funcionam, criei fundos coloridos diferentes para servirem como espaços reservados e criei a funcionalidade de alternar entre cada fundo. Sim, com meu novo sucesso, adicionei mais câmeras ao meu mapa de câmeras e codifiquei um sistema melhor, o que quebrou completamente todo o meu projeto. E adicionei este destaque verde, que combina com o jogo original. Aqui está em ação. Agora temos nossa jogadora correndo pelo escritório com monitores e portas funcionando. Posição de FM, mas fala sinto jogador. que está faltando Ou a alguma dublagem, coisa. que Não americano, consigo identificar. Entendi. Codificar nossos animatrônicos significa codificar sua IA, que pode ser dividida em algumas partes. A primeira parte em que precisamos nos concentrar é em como eles se comportam nas câmeras, que é mais ou menos assim. Aproximadamente a cada 4 ou 5 segundos, os animatrônicos podem fazer uma oportunidade de movimento. O jogo escolherá um número aleatório entre 1 e 20. Esse número é então comparado ao nível atual de IA do animatrônico. Se o nível atingir ou exceder o número aleatório, o animatrônico se moverá. Para facilitar a codificação, adicionei esses ícones de espaço reservado para que eu possa ver a posição do animatrônico no mapa. No entanto, isso ainda demorou um pouco, especialmente porque não sou tão bom em GScript, mas eventualmente. Sim, meu Deus, ele está se movendo. Ele está realmente se movendo. O próximo segmento de IA de que precisamos é quando um animatrônico está do lado de fora da sua porta. Em FNAF 1, uma prévia do referido animatrônico pode ser visível quando você acende a luz. Então, fiz Bonnie aparecer quando ela está bem do lado de fora da sua porta. E eu sei que você está dizendo que não parece Bonnie, mas se eu desenhar uma carinha sorridente aqui,
Com certeza é Bonnie. Além dessa prévia, se você não fechar a porta a tempo, será recebido com uma morte horrível, que Bonnie. representarei apenas com texto. Sim, susto. Aplicar essa IA em Fred é um pouco mais complicado, pois quero que Fred passe pelos dois lados do seu escritório em vez de apenas um, o que me faz adicionar outra dimensão ao meu paparazzi, mas conseguimos eventualmente. Estou morto. Agora mesmo, não há como impedir Fred de te deixar sem vida. Eu poderia simplesmente adicionar outra porta, mas queria pegar emprestado um mecânico muito querido da franquia. Aperte o botão vermelho agora para administrar um tiro controlado. Aparentemente, essas Quando coisas você são jogar usadas para eletrocutar os Crash animatrônicos. Location, Então, eu não vou desenhei ficar, um eu vou sprite e botei para o jogo. eletrocutar, baby. Quando Fred aparece no É corredor, toda hora, choque, damos um choque nele de volta. choque, Parece que ele choque, voltou choque, aqui, choque. mas ele apareceu de Para novo. de você Damos vai um quebrar choque o nele de volta. robô. A questão é que Choque, os choques de choque, controle choque. funcionam. Sim, e o que eu fiz para comemorar? Adicionei uma luz porque estava escuro no escritório. Adicionei uma luz Sai porque daqui, estava não escuro quero. no escritório. Sai, Este é o jogo não. base até agora. E embora funcione, se você apertar bem os olhos, poderá perceber que os animatrônicos são, na verdade, apenas quadrados. Essa percepção marcou o início da minha jornada de 10 horas para dar vida ao 10 meu horas? jogo. Passes. A primeira coisa a desenhar é o animatrônico. Então, peguei algumas imagens de referência e usei meu sprite de festeiro como base para trabalhar. No meu jogo Backrooms 2D. Você não sabe o que é Backrooms 2D? É só um joguinho no qual estou trabalhando. Atualmente, este era apenas um jogo no Steam. A partir daqui, comecei a adicionar as características definidoras de cada animatrônico. Primeiro com as cores e depois com os detalhes. Você tem o bico para Chica, o gancho para Foxy, o chapéu para Fred, os dentes para Bonnie. Ei, o que é isso? O que é isso? Tudo o que eu quero de Natal são meus dois dentes da frente. Que aberração. De qualquer forma, aqui estão os animatrônicos. Que E eu diria que não aberração. parece nada mal. Então, substituí Cara, o quadrado assustador, pelos eu vou botar esses animatrônicos. dentes na Fiz uma frente. lista de tarefas para parecer que sei o que estou fazendo. E mostrei o progresso para meus amigos. Posso me movimentar. Posso verificar tá minhas câmeras de quase segurança. que Isso é igualzinho loucura. verdadeiro. Você sabe o que é isso? É um choque controlado, certo? Como nos jogos, certo? É como o jogo que é realmente louco. Então, com minha nova confiança, comecei a trabalhar na parte mais ambiciosa deste projeto até agora. No meu mapa de câmera, tenho 8 câmeras diferentes para as quais preciso desenhar cenas. A primeira delas é o palco do show. O palco do show é onde os animatrônicos fazem sua apresentação, onde a fantasia e a diversão ganham vida. Então, vai ferrar comecei meu colocando vídeo. todos os animatrônicos nesta base cinza, adicionando um padrão quadriculado no fundo para realmente vender aquela vibe de pizzaria. não é Depois que de você adicionar sempre- uma plataforma de E madeira pra para primeiro enfatizar faz seus os animatrônicos, animatrônicos. preenchi meu fundo, adicionei algumas nuvens e estudei meu tabuleiro de xadrez para dar a ele uma aparência pseudo 3D. E depois de alguns toques finais, estou animado em dizer que está pronto. Mais Tá pronto. algum para fazer? Animado. Sério, acho que isso parece legal. Por favor, me deixe sair. Estou editando este vídeo há 5 semanas. Por favor. Comecei com uma luminária porque parece legal. E depois de adicionar um armário e uma porta, decidi que precisava preencher este espaço vazio. Memorabilia famosa da franquia. E que lugar melhor para começar do que o bom e velho Fredbear. Nossa, isso é assustador. Então, peguei minha imagem de referência e comecei a pintar uma mancha amarela. Mas esta não é uma mancha qualquer. É uma mancha com sombreamento e uma orelha. Ei, isso parece bem legal. Bem, acho que vou adicionar esse roxo aqui. E embora tenha demorado algumas tentativas, acho que ficou bem legal. A próxima é a caixa azul favorita de todos. Já vi. Qual é outro animatrônico icônico? Vamos fazer o Circus Baby. Esse é o Circus Rapaz, Baby. entendo, a E depois faremos o a fantoche. fêmea vira Ei, macho isso parece e bem o legal. macho Temos vira nosso armário de fêmea. suprimentos. Em Circus seguida, acho Baby, que virou vou fazer o Circus corredor, Baby. que envolve fazer uma caixa preta, Circus copiar meu Baby. tabuleiro de xadrez, Puppet, sombrear e pronto. puppet. Em seguida, estão as puppet. salas de festa Puppet. onde reutilizo o meu sprite de mesa do meu jogo Backrooms 2D. Você não sabe o que é Backrooms 2D. É só um joguinho. Adicione um pôster e Juju à prova. Meu Opa, Deus. está limpo. Mano, o que? Pirate Cove foi um pouco mais complicado, pois tive que fazer diferentes estados das cortinas pelas quais Foxy podia espiar. Estou muito feliz com o resultado, pois acho que realmente acertei na atmosfera com os adereços que coloquei, o que leva aos corredores, onde adicionei caixas, pôsteres e ovos de Páscoa, como a criança chorando, o que cria uma atmosfera incrível. Depois de adicionar um padrão quadriculado ao meu chão e uma vinheta sutil, importei para o meu jogo. Estou animado para realmente experimentar isso. Mano, 3, 2, 1. Nossa, Esse robô incrível. Isso é tão legal. Mas se você olhar de perto, nossos animatrônicos não aparecem nas câmeras. Então, adicionei sprites que posso ligar e desligar em cada uma das minhas câmeras. E de cara,
Foxy. Ó, ele está explodindo. Caramba, isso pode realmente funcionar, cara. Mas então olhei um pouco mais de perto. Você notará que os animatrônicos não estão desaparecendo quando saem desta câmera. Então, quando ela saiu do 5B para o 2B, ela não está desaparecendo do 5B. Certo, um pequeno contratempo, mas isso deve ser uma solução rápida. Qual é o bug? Não entendi. Como está tudo isso? Por favor. Sim, usei essa função quando deveria ter usado. Cara, levei literalmente uns 40 minutos para descobrir. Adoro desenvolvimento de jogos. Temos Animatrônicos que se movem pra caramba. Cara, uma coisa aqui. Quero implementar no jogo esse recurso oculto conhecido chamado travamento da câmera, em que se eles usarem a oportunidade de movimento, mas você estiver olhando. Para eles, a oportunidade de movimento sempre falhará. Acho que essa é uma. Ótima maneira de incentivar as câmeras. Olha como o Fred está lento agora, certo? Parece que ele falhou na oportunidade de movimento com mais frequência. Ok, travamento da câmera feito. Precisamos adicionar a ventilação ao escritório principal, certo? O quê? Bem, quando planejei como esse jogo funcionaria, por algum motivo, deixei o Foxy atacar por uma ventilação no seu escritório. Então, eu fiz um sprite de ventilação, coloquei a cabeça do Foxy nele, adicionei um botão para repelir o Foxy. Ele ficou bonito. Sim, mano, isso parece muito doido. Acho que o resto da IA está praticamente pronto, o que significa que posso passar para a interface do usuário. Do nosso plano, vemos que temos a hora atual, a energia e o uso exibidos no teto, correspondendo aos encontrados no jogo original. Então, para cada um desses elementos, adicionei ícones de texto. Energia infinita, baby. De qualquer forma, aqui está a interface do usuário em ação. Legal. Bom, depois de adicionar alguns pôsteres divertidos para lembrá-lo de como a Fred faz Biar's Pizza é inocente, era hora de adicionar alguns filtros VHS. Agora, no jogo original, as câmeras tinham esse efeito VHS para fazer com que parecesse real. Então, para replicar isso, comecei com efeitos VHS de 8 bits. Depois de pesquisar um pouco, descobri que o que eu precisava era de um shader, que são programas criados especificamente para modificar gráficos por meio de magia negra. Tenho quase certeza. E esse é o problema. Não sou um mago e não tenho a mínima ideia de como essas coisas funcionam. Tentei contornar isso fazendo um vídeo transparente que se sobrepõe à minha câmera, mas o GDAU tem um suporte bem fraco para vídeo. Então, esse efeito VHS vai ter que esperar. Who are you? What do you want from me? Se sobrepõe à minha câmera, mas o GDAU tem um suporte bem fraco para vídeo. Então, esse efeito VHS vai ter que esperar. Desculpa, eu te assustei aí? Ótimo, porque é hora de fazer os sustos, que se parecem um pouco com isso. O plano é fazer um sprite grande que eu possa ativar quando você morrer e fazê-lo tremer, mas não sei como fazer algo balançar violentamente. Então, vamos copiar isso, colar aqui. Isso é estranho. Deixa eu. Lá vamos nós. Eu não quebrei meu jogo inteiro nem soquei minha mesa enquanto fazia esse balanceamento de jogabilidade. Próximo. De acordo com a planilha que encontrei, aqui estão todos os tempos de movimento dos animatrônicos, que se referem à frequência com que eles têm a chance de se mover com base no nível de IA deles, equipado com seus dados. Basicamente, copiei e colei o mesmo movimento do tempo para meus animatrônicos com uma pitada de aleatoriedade misturada. Uma coisa bem legal sobre os jogos FNAF é que, para o nível de IA, você pode ver como ele muda ao longo da noite. Então, por exemplo, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã é 6, 3h da manhã é 7, 4h da manhã, 5h da manhã é 8. E tenha em mente que os números são de 20 em 20, que é a IA mais agressiva. Para recriar esse sistema de IA dinâmico, criei essa função, que muda a IA com base na hora inserida. Defina o nível de IA para cada hora com base nessa matriz. E esse deve ser o balanceamento quase concluído. Não, como você está agora? Ok, eu vi a mudança. E com nossos Animatrônicos totalmente balanceados, continuei fazendo a coisa aqui. o deixará satisfeito depois de concluir o jogo. A cena da vitória. Comecei adicionando o texto das 6 da manhã com uma mensagem profissional de parabéns. Na parte inferior. Parabéns, você venceu o FNAF 2D. Não tenho orçamento suficiente para fazer uma tela final adequada, mas percebi que uma simples sequência de letras não resultaria em um final satisfatório. No final dos 2 primeiros jogos de FNAF, você recebe um cheque para simbolizar sua sobrevivência triunfante na Fred faz Biar's Pizza. Então, depois de pesquisar no Google como é esse cheque, copiei sua cor rosa brilhante e fiz meu próprio cheque. Ponto. Meu nome é fácil de colocar como um espaço em branco, certo? Adicionei os animatrônicos ok, tela final concluída. Olha isso, ficou lindo. Depois de olhar um pouco mais, percebi que a tela final parece estática, o que é algo que um pequeno tremor de câmera não pode consertar. Felizmente, nosso susto nos forneceu esse script de movimento que posso simplesmente copiar e colar em nossa câmera. Por que você está se movendo? Por quê? Como é tão difícil?
Por quê? Parei. Chegamos lá eventualmente. Uma cena de corte de vitória está pronta, o que significa que podemos seguir em frente com um velho inimigo nosso. Tudo bem, efeitos VHS, rapazes. Em vez de tentar encontrar uma solução alternativa como da última vez, vamos enfrentar esse shader e todos os bugs que ele pode trazer de frente. Depois de pesquisar um pouco, encontrei este pedaço de código que deveria criar um efeito VHS. E depois de olhar um tutorial sobre como usá-lo, descobri como criar um novo shader, o que me dá um lugar para colar um código que encontrei e resolver esse problema de uma vez por todas. Ai meu Deus. Aí. Pronto. Bem, depois desse fiasco, preciso de um tempo para fazer algumas pequenas mudanças como esta transição para nossa cena de vitória. Sim, também adicionei este tempo de espera ao nosso evento, para que você não possa desperdiçar todo o seu poder acidentalmente. Agora, tudo isso é ótimo, mas acredite ou não, ainda estamos perdendo metade do jogo porque acontece que os humanos não têm apenas olhos, mas também ouvidos. Então, para eu dizer que realmente terminei este jogo, vamos precisar de sons. Olá. Cada pedaço de áudio que você ouve em um jogo é reproduzido a partir de algum tipo de evento, seja uma porta se fechando, um zumbido de luz ou um homem assustando. Esses eventos reproduzem o efeito sonoro, que podemos colocar em um script diferente para um código mais limpo. Com isso em mente, criar áudio para nosso jogo é um processo de 2 etapas. Criar o sistema para que nosso áudio seja reproduzido e criar os sons reais. E para esta primeira etapa, conheço a pessoa certa para aprender depois. Agora, teoricamente, temos um sistema que pode reproduzir efeitos sonoros, mas precisamos de sons para realmente testá-lo. Felizmente, uma rápida pesquisa do Google me levou a esta postagem do Reddit contendo uma lista organizada de todos os efeitos sonoros dos jogos. Olá, aqui é Markiplier e bem-vindos ao Five Nights at Freddy's, um jogo indie. Deus te envie, Rei Alex 105 décimo. Agora que tenho os sons, preciso adicionar um pouco de estilo a eles para que se encaixem no jogo. E para fazer isso, preciso convertê-los em um efeito sonoro de 8 bits, o que não sei bem como vou fazer. Depois de pesquisar um pouco, descobri que precisava de um Beat Crusher, que adiciona uma qualidade retrô aos sons. E o site em que encontrei isso também é um site de criação de som onde posso aplicar esse efeito. Então, criei um Nossa, isso soa tão legal. Estou realmente muito animado. Agora. Desculpa aí, criador do meu Agora. Desculpa, criador do meu canal, que eu tinha que... Continuou por um tempo enquanto eu transformava cada efeito sonoro em um estilo de 8 bits, terminando com olá. Agora que temos nossos efeitos sonoros no lugar, era hora de trabalhar na última coisa da minha lista de tarefas, menu principal. Na verdade, comecei a trabalhar nisso alguns dias atrás, quando adicionei um sprite e um texto, o que me deixou bem animado. Olha só. Bom, agora que temos um sistema de áudio, adicionei nossa música de 8 bits. Adicionei um fundo e apliquei um shader VHS a ela, o que levou algumas tentativas. Optei por esse shader porque gosto da textura que essa linha branca dá ao fundo. Depois de adicionar um pouco de gradiente para tornar meu texto mais legível, codifiquei um script para que você possa alternar entre as cenas e seguir para isso. No FNAF original, há essas transições de cena que informam a noite atual em que você está, que posso simplesmente recriar com um fundo preto e algum texto. Essa transição é um pouco mais complexa, exigindo uma animação, algumas barras pretas, mas com essas pequenas cenas fora do caminho, eu provavelmente deveria fazer uma tela de morte. Comecei pegando uma imagem de referência do jogo original. Temos uma foto do armário de suprimentos com o bom e velho Fred, que pode precisar de óculos. De qualquer forma, adicionei Fred, removi seus olhos, o mutilei brutalmente, adicionei este texto de fim de jogo e ficou bem legal. Pelos efeitos sonoros que baixei, também tem um monte de linhas brancas, que posso usar em uma animação para criar essa transição bacana. Nosso escritório está bem vazio, então eu provavelmente deveria adicionar algumas recordações. Começando com esse pôster icônico, coloquei meus animatrônicos, adicionei um tabuleiro de xadrez e algumas nuvens. E de acordo com esse cara, tem só um pouco de rosa do lado esquerdo. Primeiro tentei replicar isso adicionando um gradiente rosa, mas não funciona muito bem. Eu poderia pegar um borrão rosa e adicionar um pouco de sombreamento e brilho. Parece um pouco melhor, mas depois de adicionar o borrão amarelo complementar, mudei esse modo de mesclagem para clarear. E meu Deus, isso parece limpo. Claro, precisamos do texto icônico de celebração na frente do nosso pôster. E depois de adicionar um pouco de sombra projetada aos nossos animatrônicos, vamos lá. Então, coloquei meu pôster no escritório, redimensionei e...
Depois de polir meus sprites de mesa e monitor, é claro que não poderia esquecer do Cupcake Cal e seus olhos gentis. Inspirado por um dos meus ajudantes, também adicionei meu menino Bactéria do meu jogo Backrun 2D. E você não sabe o que é Backrun 2D? Eu sei, não! Também fiz alguns sprites de papel e passei muito tempo fazendo essas luzes piscarem. Não falamos sobre isso. Agora que temos tudo configurado, vamos fazer nosso primeiro teste oficial do jogo. Alerta de spoiler. Foi muito bom. Ai meu Deus. O trio. De qualquer forma, tomei algumas notas sobre o que poderia melhorar, como esse ambiente estar muito barulhento. Também adicionei essa transição estática sutil ao trocar de câmera, corrigi mais bugs e trabalhei na sequência de falta de energia quando você fica sem energia. Curiosidade. Inicialmente, eu não ia incluir isso porque queria lançar esse vídeo quando o filme fosse lançado e optei pelo susto com a armadilha de mola. Mas, como estamos um pouco atrasados, não vejo por que não. A sequência de falta de energia do Red pode ser dividida em 3 estágios. O primeiro deles é a falta de energia. Isso envolve parar tudo no jogo, como o movimento dos animatrônicos, desligar as luzes configurando meu modo de luz para subtrativo e reproduzir o efeito sonoro de desligamento com um pouco de esmagamento aplicado. Então vem os olhos piscando de Fred. Criei alguns sprites de gelo diferentes para dar ao meu filho um pouco mais de variedade em seu piscar e toquei aquela doce música de 8 bits. Então... Estou emocionado com o resultado. Caso você queira vivenciar esse susto um pouco mais, vou adicionar um modo 2020202020. Se você ainda não sabe, o modo 20202020 é o modo mais difícil em qualquer jogo FNAF, onde toda a IA dos animatrônicos está definida para seu valor máximo. Então, define o nível de IA dos meninos para 20, adicionei algumas palavras de incentivo. Você morreu. Droga. E se alguém conseguir vencer esse modo e enviar uma prova no meu servidor do Discord, eu vou literalmente te dar um alô no próximo vídeo porque eu nem sei se isso é possível. Ponto comprovado. E antes de você entrar na tela de fim de jogo, tem um monte de estática que aparece. Inicialmente eu tentei recriar isso com shaders, mas eu não gosto disso. Felizmente, os efeitos sonoros que eu baixei vieram com todos os sprites estáticos que Scott Keaton usou neste jogo. Então, eu reduzi para dar um efeito de 8 bits, e funciona surpreendentemente bem. Sim, para recriar a falha estranha do menu principal, eu simplesmente inverti meu sprite do Fred e o fiz virar de cabeça para baixo por algum motivo. Mas funciona. E assim, tudo bem, terminei, pessoal, terminei. Então, eu exportei meu projeto, criei a página niche.io, fiz um teste de jogo final. E pedi para meu amigo testar. Foi o que eu vi enquanto trabalhava neste jogo. Mas depois de passar 3 semanas apenas olhando todas as filmagens que gravei, sim, eu sou um psicopata, percebi que esse remake bobo de FNAF precisava ser o melhor possível. E a única maneira de fazer isso é fazer o que fiz no meu jogo anterior, torná-lo mobile. Editando Gujo aqui. Só quero dizer que este jogo não tem anúncios, nem compras no aplicativo, e não lucro diretamente com o jogo de forma alguma. E se Scott 100 ou qualquer um da equipe de FNAF quiser que eu tire o jogo do ar, eu o farei. Então, sim, voltando ao vídeo. Agora, como mencionei antes, o que é legal sobre Five Nights at Freddy's é que sua jogabilidade é semelhante a um PowerPoint. Você só clica em vários botões, o que na verdade é uma vantagem para nós, já que o GDAU torna esses botões automaticamente compatíveis com dispositivos móveis. A única coisa que precisamos converter é o movimento. E depois de olhar alguns arranjos, decidi optar por este design de botão duplo, onde o jogador pressiona esses botões para se mover. Também li meu sprite de armadilha de mola como um easter egg totalmente pressiona esses botões para se mover. Também li meu sprite de armadilha de mola como um easter egg totalmente assustador. No jogo. Totalmente assustador. E depois de mais algumas correções de bugs, mudanças de balanceamento e algumas artes promocionais junto com essa recriação doida do trailer. Meu jogo está pronto para celular, então, vamos exportá-lo. E eu tenho FNAF 2D ABK aqui. Ele está no meu telefone. Vou instalar o aplicativo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Começa. O que aconteceu foi que meu jogo foi compilado com sucesso no meu telefone como um arquivo APK, mas não como um arquivo AAB, que é necessário para a Google Play Store. Não sei quanto tempo vai levar para depurar. Vou dizer 4 horas. Não demorou 4 horas. Atualmente é 14 de dezembro. Comecei a criar meu jogo em 6 de dezembro. Este é o rosto de um homem que perdeu toda a sanidade. E caso você esteja se perguntando por que demorou tanto, eu tinha a versão errada do Java instalada, que só consigo encontrar digitando um comando específico para o prompt de comando, que só consigo encontrar depois de pesquisar em todos esses fóruns. Então, baixei a versão mais recente do Java sem saber que ela não suporta o Gradle, que na verdade compila o jogo para celular, o que só consegui encontrar depois de dar uma olhada em todas essas abas. Então, peguei a versão correta do Java e do Gradle, apenas para perceber que não tinha desinstalado corretamente minha outra versão do Java, que Gdal estava reconhecendo como a versão correta do Java que não tinha Gradle, o que só descobri depois de dar uma olhada em todas essas abas. E este é o rosto de um homem cuja dor não dura mais, que passou 3 meses de sua vida fazendo um jogo bobo de FNAF por causa de um comentário de US $2. Então, vamos jogar. FNAF 2D. Ah, não. Eu os peguei. Ei, ai meu Deus. Isso é tão legal. Isso é literalmente apenas Five Nights at Freddy's. Acho que um pixel. Cara, isso é demais. O lance do cara da câmera é tão bom. Onde eles estão? Ó, ele está lá atrás. Espera. O cara roxo. Opa, acho que isso soa mal. Ó. Eles estão vindo. O que diabos eles fizeram? Espera, por que eu não fechei a porta? Ah não, isso está ficando assustador. Ah, isso é incrível. Isso é uma arma? Adorei os efeitos sonoros. Na verdade, adorei o som. Isso é incrível. Mas foi divertido. Foi legal. Apertei o botão errado. O primeiro jogo de FNF que joguei. O jogo é incrível. Jogo de dinossauro. Na verdade, era um filme. Pode ser que esteja tendo pesadelos. Por favor, faça um segundo. Sim, é isso. Vamos lá. Ai, meu Deus. 3 meses da minha vida, hein? Obrigado por tudo. Ô, gente, eu... Sério mesmo, bateu só uns... Acabou o vídeo.